Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana comprida, né, de muitos jogos. Tivemos 11 jogos que, né, disputados na terça, quarta e quinta-feira. Jogos interessantes. A gente vai conversar aqui nesse vídeo aqui, trazer o que de melhor aconteceu nessas partidas, né? Então, se inscreve no canal, dá essa força. Eu sou o Gabriel Todasso, jornalista, e sempre trago as análises das principais rodadas, dos principais jogos que compõem esses dias, né? Sempre terça, quarta e quinta. Final de semana, eu estou trazendo análise aqui para vocês dos principais times da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, depois da sua inscrição, do seu like que você deixou nesse vídeo, eu vou começar a falar aqui. Se você não deixou o like, não vou começar a falar, hein? Deixa o like aí, dá essa força. Nunca te pedi nada, tô ligado. Estamos conhecendo agora, quando que eu te pedi outra coisa? Se inscreve aí, dá essa força. Curte aí, compartilha com seus amigos e vamos conversar sobre as rodadas, né? A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, junto com a terceira rodada, né? A partida disputada entre Criciúma e Fortaleza, além dos playoffs da Copa Sul-Americana, né? Playoffs que, né, já tivemos seus definidos finalmente aí, que vão disputar essa Copa Sul-Americana, as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos começar então pelo time brasileiro que foi eliminado na Sul-Americana. Começar falando com o Inter, né? O Inter foi eliminado em casa no Beira-Rio para o Rosário Central da Argentina. No agregado ficou 2-1, mas no Beira-Rio o resultado foi de 1-1. O Sanders fez o primeiro gol do jogo a favor do Rosário e o Alan Patrick só empatou no comecinho do segundo tempo a favor do Internacional. O jogo foi todo do Inter, né? O Inter dominou a partida mesmo, teve o principal controle de chances, né? De número de chances criadas e também de domínio de campo. Só que não foi uma partida assim que o Inter conseguiu converter. A gente sabe que o Inter desperdiça muitas chances contra o próprio Juventude na Copa do Brasil, desperdiçou pênaltis. Nesse jogo não teve pênalti, mas os atacantes desperdiçaram, voltaram a desperdiçar algumas chances criadas, e isso contra um time argentino. Ainda mais eles saíram na frente nesse segundo jogo de novo, aumentando a vantagem. Cara, os argentinos seguraram mesmo o placar, sentaram no placar e conseguiram essa classificação merecida até no Beira-Rio. Eu achava que o Inter ia entrar com outra postura, de imposição física, de imposição de campo mesmo. De campo até aconteceu, mas da física eu senti que o Inter perdeu muito espaço para os argentinos, dentro da área mesmo, né? O Inter não conseguia disputar bolas na área, tanto que o gol do Rosário sai num vacilo completo da defesa do Inter, que não conseguiu afastar a bola, que ficou pingando ali na grande área. Enfim, eu acho que não é uma terra arrasada do Inter, eu acho que tem muitos fatores que contribuem para o Inter, Grêmio, Juventude oscilarem nessa temporada, só que, né, a torcida do Inter já está nessa fase, nessa cobrança há muito tempo. O time não conquista um título há muito tempo, então a cobrança por títulos é grande, e o Inter teve o terceiro fracasso seguido em eliminações, foi eliminado no Gaúcho, foi eliminado na Copa do Brasil e agora foi eliminado novamente na Copa Sul-Americana. Inclusive essa eliminação na Copa Sul-Americana foi até precoce, não achava que o Inter fosse cair nos playoffs, achava até que o Inter ia avançar no seu grupo, isso não aconteceu. Também, vamos passar agora para a quarta-feira, né? A quarta-feira começou com rodada atrasada entre Criciúma e Fortaleza. O jogo foi disputado no Heriberto Russi, né, estádio do Criciúma, e teve um empate 1-1. Né, o jogo era pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando a terceira rodada, cara, eu achava que o Criciúma fosse até vencer. Eu achava que o Criciúma fosse até vencer esse resultado, mas ficou nesse empate mesmo em 1-1. Né, o Trauco fez o primeiro gol do jogo a favor do Criciúma, e no segundo tempo o Criciúma sentiu mesmo esse cansaço, né, que eu venho falando com vocês desde o começo da temporada. O Criciúma sentiu demais esse cansaço no segundo tempo e o Fortaleza cresceu. E o Fortaleza teve as principais chances também, e é onde foi o que o Leão do PC conseguiu um empate com o Lucero no meizinho do segundo tempo. Foi um jogo bom, né, acho que teve chances criadas para os dois lados, só que teve isso, né, o primeiro tempo foi todo do Criciúma, já a segunda etapa, né, o final do jogo foi todo do Fortaleza. Também na quarta-feira tivemos a vitória do Cruzeiro por 2-0 em cima do Juventude. O Cruzeiro amplia sua invencibilidade jogando em casa no seu estádio no Mineirão, né, só que no Campeonato Brasileiro. São 8 jogos e 8 vitórias. É um dado muito interessante porque o Cruzeiro não é um time muito bom fora de casa, mas em casa está conseguindo arrancar bastante pontos. Fazer bastante pontos, né? Tanto que são 8 jogos, 8 vezes 3, fazer uma conta rápida e talvez eu erre. Mas são 24 pontos já conquistados em casa. O Cruzeiro que tem 32, então mais aí de 50% dos pontos do Cruzeiro foram conquistados em casa. Isso diz muito, né? Diz muito da campanha atual do Cabuloso. Não sei se vai conseguir fazer os seus 19 jogos em casa e vencer todos eles. Acho que vai ter algum outro jogo que o Cruzeiro vai tropeçar, evidentemente. Só que vem se tornando um grande time e um time muito cascudo fora de casa. E eu gosto de falar os 3 M's
Óbvio que tem outros estádios mais místicos, mas eu acho que isso varia de time para time. Mas os 3 M's são importantes e cruciais na disputa por título. Vencer no Morumbi, do São Paulo, vencer no Maracanã, de Fluminense, Flamengo, etc., e vencer no Mineirão, de antigamente o Atlético Mineiro, mas atualmente só do Cruzeiro. Você vencer nesses 3 estádios, um time que está brigando pelo topo, obviamente, ou mesmo um time que está brigando para não cair, é crucial para a sua permanência na Série A, no caso, ou para o título. Visto que o Cruzeiro já venceu alguns times que estão brigando pela parte de cima, e vai receber outros ao longo do campeonato, evidentemente, por exemplo, no segundo turno tem Botafogo e Palmeiras que vão disputar no estádio do Cruzeiro, no Mineirão, no caso. Mas é um time muito interessante, né? Muita oscilação na temporada, a torcida criticando, e o time está começando a ter essa crescência. Eu já falei que o Cruzeiro não é um time que vai brigar para cair, é um time que realmente vai brigar pela parte de cima. Visto no Campeonato Mineiro, que teve a melhor campanha geral, por infelicidade, por oscilação emocional, não foi campeão, né? Porque tinha uma baita de uma vantagem pro segundo jogo. Mas é isso, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ficar na parte de cima. Ao Juventude, né? Que tomou 2 gols de pênalti, foi facilmente dominado também. O Cruzeiro teve as principais oportunidades de finalizações, inclusive, foi mais dominante nesse jogo e mereceu esse 2-0. Se não fosse pelos gols de pênaltis, os gols teriam saído de outra maneira. Só que o Cruzeiro é mais um time, assim como o Inter, que desperdiça muitas chances que cria. Os 2 gols de pênalti, é óbvio que facilita muito, mas o Cruzeiro podia ter feito mais gols com a qualidade que tem no seu ataque, inclusive com as novas peças. Eu entendo que falta ainda um azeite, né? Falta um entrosamento entre essas peças que chegaram, né? Caio Jorge, então, que é um principal nome, na minha visão, das peças que o Cruzeiro contratou junto com o Caio Henrique, só que vai necessitar, né, inclusive, desse azeite desses jogadores. Mas é uma baita vitória, né? Gols de William de pênalti, de Neno de pênalti no segundo tempo, um no finalzinho do primeiro tempo, outro no finalzinho do segundo tempo. Mas merecida a vitória do Cruzeiro de qualquer maneira. No Morumbi, como eu falei, né, times que estão brigando pelo topo, é crucial vitórias no Mineirão, no Morumbi e no Maracanã. No Morumbi, o Botafogo tropeçou, mas não foi um tropeço muito grave, né? Um empate, assim como o Palmeiras também empatou no primeiro turno jogando no Morumbi. O São Paulo e o Botafogo ficaram em 2-2. Foi um jogo extremamente movimentado, com muitas chances criadas dos 2 lados, e eu gostei muito dessa partida. O São Paulo cai da quinta para a sexta colocação, né, ultrapassado pelo próprio Cruzeiro que venceu na rodada, e o Botafogo permanece na primeira colocação com 40 pontos. É um número muito bom, né, se tratando de primeiro turno, é quase que fantástico, é quase o número de campeão já. Óbvio que vai demorar para a gente consolidar isso, né, porque tem todo o segundo turno pela frente, e a gente viu como o Botafogo caiu de produtividade na reta final, muita coisa pode acontecer. Mas Lucas Moura fez o primeiro gol do jogo de pênalti a favor do São Paulo, o Tiquinho Soares empatou também de pênalti aos 11, fez o segundo gol, Botafogo, inclusive, com o Cuiabano, e o Ferreira empatou para o São Paulo no segundo tempo. Como eu falei, o jogo poderia ter continuado 3-2, 4-3, 3-3, mas terminou em 2-2, acho que muito pelo cansaço das equipes, né, e também para não se entregar demais. Meio de semana agora a gente vai ter a Copa do Brasil e as 2 equipes vão disputar jogos difíceis, não dificílimos, mas difíceis, complicados, que podem se tornar ainda mais complicados, mas fica nesse empate aí, um bom jogo no Morumbi. Falei que o Botafogo pode se complicar porque o Flamengo venceu fora de casa no Barradão o Vitória. 2-1, saiu perdendo com o gol, saiu vencendo com o gol do Arrascaeta, tomou o gol de empate e o Vitória foi realmente melhor. Se a gente pegar o resumo, a média do jogo, o Vitória foi melhor, conseguiu ser superior ao Flamengo nessa partida. Não foi um jogo espetacular do Vitória, não foi um jogo espetacular do Flamengo. Foi um jogo bem modesto das 2 equipes, mas pendendo, na verdade, ao Vitória um pouco melhor. Inclusive, se o Vitória aproveita as chances que teve, teria saído vencedor, teria saído com essa vitória importantíssima e crucial em cima do Flamengo em casa. Foi derrotado, é um tropeço importante em casa, mas eu acho que contra o Flamengo tá tudo bem. É uma equipe que vai brigar pela parte de cima, brigar por título até o final do campeonato, e o Vitória vai ficar mesmo nessa fase brigando para não cair, porque caiu demais de rendimento até agora no campeonato, né? O time começou mal, encontrou uma maré boa, depois ficou mal de novo, tanto que está na zona de rebaixamento com 15 pontos, né, na 18ª colocação. O Flamengo encosta no Botafogo com um jogo a menos, com 37, se vencer vai a 40, então iguala a pontuação e joga toda a pressão para o seu rival de estado. Estado e cidade, inclusive, né? Falando em estado e cidade, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0, o gol do Arias no segundo tempo, nos acréscimos, quase no finalzinho do jogo, nos 87, fez o gol aí a favor do Flusão em cima do Verdão.
Foi um jogo muito fraco do Palmeiras. Eu sempre acho que o próximo jogo do Palmeiras será mais fraco do que o último fora de casa. E eu não sei porque eu tenho essa sensação, cara. Porque o time não consegue jogar bem. Ano passado teve a melhor campanha como visitante. E nesse ano vai se tornando não é uma das piores, né? É a terceira campanha como visitante, mas são tropeços seguidos, né? Veio o tropeço contra o Fortaleza, veio o tropeço contra o Grêmio, veio agora novamente esse tropeço contra o Fluminense. Tropeços importantes para adversários diretos, né? No caso, para o Botafogo, inclusive, também, que acabou tropeçando, e para o Fortaleza, que também está ali no G6 brigando por vaga na Libertadores. O Palmeiras, inclusive, foi ultrapassado, né, pelo Flamengo, saiu da segunda para a terceira colocação. Isso iria acontecer, acho que naturalmente, porque o Flamengo tem um jogo a menos, como eu falei, e poderia ultrapassar o Palmeiras em qualquer tempo, ali, em qualquer momento. Mas o Fluminense foi um jogo ok também, não foi um jogo onde o Fluminense dominou, né, desperdiçou muitas chances, é verdade, mas eu acho que faltou jogo, assim, o Palmeiras foi com o intuito de empatar, o Fluminense de não perder, mas o Fluminense conseguiu encontrar um gol na reta final, e essa vitória foi importante para o time somar pontos, né, e tentar sair da zona de rebaixamento. Ainda está na 19ª colocação, mas agora com 14 pontos. 3 vitórias, né, antes tinha uma só, antes desse jogo contra o Cuiabá, fora de casa, e esse jogo contra o Palmeiras. Importante também o Thiago Silva, tá? Mudou completamente os ares ali de Laranjeiras. Óbvio que um jogador só não faz total diferença, né? O Fluminense, inclusive, está com jogadores velhos, isso pode comprometer o rendimento nessa reta final, mas tudo pode acontecer. Também na quarta-feira tivemos o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia, que ficou no empate 1-1, um jogo polêmico, né? Recheado de polêmicas. Tivemos a questão dos acréscimos, que os jogadores do Atlético Goianiense, inclusive, foram para cima do árbitro de maneira estranha, né? É estranho a gente ver isso num futebol profissional. Mas os jogadores do Atlético foram para cima do árbitro por conta dos acréscimos dados pelo professor. O Luiz Fernando fez um belíssimo gol, que estava dando a vitória parcial ao Atlético Goianiense, né? Aos 60 minutos do segundo tempo. E aí, cara, o Dragão, foi se segurando da maneira que dava, na catimba, na cera, e o juiz foi dando acréscimo. E eu sempre falo o seguinte: a gente sempre critica quando acontece com o nosso time, né? Por exemplo, quando o meu time sofre com a cera. A gente sempre critica, mas quando é meu time fazendo cera, eu aplaudo. Eu falo, não, beleza, o árbitro vacilou de dar acréscimos. Não é assim, né, gente? A cera não é algo que a gente pode colocar debaixo do braço e utilizar no futebol. Se o Atlético tivesse ido para cima, inclusive, do Bahia, eu acho que poderia ter feito mais gols. Porque era um momento que o Bahia estava em decadência no jogo, estava sofrendo, porque o Bahia está num momento de sentir um pouco a temporada, né, o time já não consegue manter a mesma intensidade. Só que no final do jogo, né, com os acréscimos e o Atlético Goianiense dando a bola para o Bahia o tempo todo, chamou o esquadrão para o seu campo de ataque e conseguiu um empate nos acréscimos, aos 99 minutos, né, 9 minutos de acréscimo o juiz deu aí, e o Jean Lucas conseguiu o empate. Cara, sendo sincero, eu acho que o empate era bem justo no placar, para dizer a verdade, porque o Bahia foi melhor no primeiro tempo, o Atlético teve só algumas oportunidades no segundo tempo, com um golaço do Luiz Fernando, é verdade, mas o melhor no jogo foi o Bahia, se a gente for analisar todo o primeiro tempo, que teve as principais oportunidades. Então, merecida esses pontos. O Bahia comemora muito mais, porque permanece na parte de cima da tabela, né? Soma um pontinho e fica na parte de cima, ponto fora de casa sempre é muito importante. Mas o Atlético tropeça e fica ali na zona de rebaixamento com 12 pontinhos, é o lanterna, perde uma baita oportunidade de manter o Fluminense na lanterninha do campeonato. O Bragantino conseguiu classificar em cima do Barcelona de Guayaquil por 3-2, jogando na Bia Bichedi. Thiago Borbas, Lincoln e John fizeram os gols do Massa Bruta. Preciado e Oyola fizeram os gols do Barcelona. Foi um bom jogo ofensivo do Bragantino, que vocês puderam ver 3 gols, mas não tão bom defensivamente, né? Ainda lembrando para vocês, o Bragantino saiu perdendo 2 vezes, né? O Preciado fez um gol, Thiago Borbas empatou, Oyola fez o gol na reta final do primeiro tempo, e aí no comecinho do segundo tempo o Bragantino conseguiu um empate, só no final foi virar o jogo e estava indo para as penalidades. Mas, cara, ofensivamente, o Bragantino é um baita de um time muito interessante, consegue criar, consegue envolver, mas defensivamente sempre acaba passando por muitos altos e baixos na temporada. Ano passado foi assim, e aparentemente esse ano vai seguir a regra. Não sei se é questão técnica do Caixinha, acho que não, porque ano passado fez um bom ano, só que nesse ano o time está sofrendo muito mais defensivamente sem o Léo Ortiz, né, que era a principal peça ali desse setor do Bragantino. Mas foi uma boa classificação, né, o time passa de fase e vai enfrentar o Corinthians com o segundo jogo sendo disputado em Itaquera. É um jogo muito equilibrado na minha visão, não é nem de perto os times que o Corinthians encarou na Copa Sul-Americana até agora. Na minha visão, é o time que é o melhor time que o Corinthians enfrenta na Sul-Americana até agora.
tá? No grupo, o Corinthians não pegou nenhum time que conseguisse levar perigo, conseguisse levar alguma chance de risco pro Corinthians nessa Copa Sul-Americana, apesar de tropeços, né? Mas o Bragantino, na minha visão, é a melhor equipe que o Corinthians vai enfrentar jogando na Sula. Falando também. Já falei do Atlético Paranaense. Não falei. Mas eu falei do. É o Rosário Central. O Inter, né? Se passasse do Rosário Central, iria enfrentar o Fortaleza. Então o Fortaleza enfrenta os argentinos com o segundo jogo no Castelão. O Cruzeiro, eu falei. O Cruzeiro também na Sul-Americana vai enfrentar o Boca Juniors. Não disputou o playoff, o Boca disputou. E avançou em cima do Independente Del Valle. E é isso, né? Esses brasileiros. Agora eu vou falar de 2 outros brasileiros que disputaram na quinta-feira a Copa Sul-Americana, começando pelo o Cuiabá, que foi eliminado pelo Palestino por 2-1. Né? Mas é o quinto jogo esse que o Cuiabá não conseguiu vencer em casa, seguido. Quinto jogo seguido que o Cuiabá não consegue nenhuma vitória, né? Tropeços seguidos jogando na Arena Pantanal. É um resultado que desanima muito a torcida do Cuiabá, né? Achei evidentemente isso. E o time é apático jogando em casa, né? A gente sempre espera o contrário, que em casa os times conseguem jogar um pouco melhor, mas o Cuiabá não consegue disputar, nem consegue competir nos jogos em casa. Fora de casa a equipe é muito bem, tanto que conseguiu um belo empate com o Palestino lá no Chile, numa certa altitude, e jogando no Brasil, a equipe não foi bem e acabou sendo derrotada por 2-1 jogando em casa. Marabel e Gonçalo Sousa fizeram os gols do Palestino, André Luiz descontou 17 minutos depois com um gol de 2-1, né, o gol de honra do Cuiabá nesse duelo. Teve chances, inclusive, de criar mais, mas foram poucas, né? E essa derrota é mais do que merecida para o Palestino. Avanço Palestino, se o Cuiabá passasse de fase, iria enfrentar. Peraí, que na brincadeira que eu fechei a janela. Mas iria enfrentar a equipe do Independente Medellín. Então era uma equipe, acho que até viável pro. Não, viável também não, nem ia tropeçar, ia perder no segundo jogo em casa. Agora no jogo de quinta-feira também tivemos a partida entre Corinthians e Grêmio. Né, o Corinthians ficou no empate em 2-2 com o Grêmio. Foi um jogo onde o Corinthians tomou muito sufoco, inclusive. Né, o Grêmio teve mais controle, teve duas oportunidades para sair com a vitória, com 2-1, 1-0 ou 2-1. Mas eu concordo com o Renato, de que a arbitragem foi muito suspeita nesse jogo. Não suspeita no quesito de manipulação, como o John Textor fala, mas no sentido de ruim mesmo, né? Foi uma arbitragem muito ruim na Neoquímica Arena, suspeita nesse sentido de ser uma arbitragem ruim, e acabou esse tropeço aí do Corinthians, que não vence um adversário que está direto, né, nessa questão, e também que está no rebaixamento. Inclusive o Grêmio está com 2 jogos a menos que o Corinthians, e, deixa eu pegar aqui o dado que eu separei, obviamente, não cometer essa gafe. O Corinthians tem 19 pontos, o Grêmio tem 15 pontos, eu ia falar 17, mas está na 17ª colocação, tem 15 pontos. Se o Grêmio vencer os 2 jogos que faltam, vai a 21, passando o Corinthians na tabela. Então o Corinthians empata em casa por um adversário direto que ainda corre risco de ser ultrapassado na tabela. E isso, obviamente, eu acho que se manter essa diferença de 4 pontos entre Corinthians e Grêmio, isso pode ser tranquilamente ultrapassado ao longo do campeonato e complicar ainda mais a vida do Corinthians, que não é fácil no Campeonato Brasileiro. É uma situação muito delicada. O Rodrigo Eli fez o primeiro gol do jogo a favor do Grêmio. O Yuri Alberto empatou de pênalti, num pênalti muitíssimo suspeito, na minha visão. Não foi pênalti. Empatou o jogo, né? E aí o Grêmio conseguiu colocar de novo na frente com o Vila Sante. Teve o lance de impedimento, teve o lance de pênalti pro Grêmio também, que, cara, não vou entrar... Vocês já entenderam que minha visão desse jogo é de que a arbitragem prejudicou o placar, não só prejudicou o placar, como prejudicou também o Grêmio, né? Segundo jogo seguido, né, na Química, o Grêmio sai prejudicado. No passado a mesma coisa, e esse ano se repete. E aí o Garro empatou na reta final, quase nos acréscimos também, ali dando esse empate, esse pontinho pro Corinthians. Como eu falei, é um tropeço muito importante, um tropeço contra o adversário direto, e o Corinthians não consegue engatar uma sequência de vitória em casa, né? Venceu, se eu não me engano, foi o Vitória no último jogo, em casa, né? Óbvio que eu sei que o último jogo do Corinthians em casa, com vitória, foi contra o Bahia. Mas consegue vitória em cima do Vitória Atlético Goianiense, enfim, um jogo aí que o Corinthians venceu, e aí a equipe não conseguiu engatar essa sequência de vitórias, né? E aí vai tropeçando, e não consegue se distanciar do Z4. Como eu falei, o Grêmio é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e a diferença mantém 4 pontos, né? 2 jogos, o Grêmio pode ultrapassar o Corinthians, e são 2 jogos que faltam no Grêmio
completar, né, igualar essa tabela de 19 jogos. Fechando tudo, temos o Atlético Paranaense que venceu, não convenceu, mas quase convenceu, jogando contra o Cerro Porteño. O jogo foi 2-1, né, com o Atlético Paranaense dominando mesmo, tendo as principais oportunidades, e o Cerro pouco jogando na partida, inclusive o técnico tendo que colocar atacante para tentar mexer alguma coisa no jogo, né? O Mastriano fez o gol do jogo logo aos 3 minutos, já colocou o Furacão na frente do placar e do placar agregado também, já que a primeira partida foi 1-1. E aí o Atlético foi dominando. No comecinho do segundo tempo já fez o gol do Concoelho também no comecinho do segundo tempo. 2-0 no placar e, cara, ia sair mais gols. Porque nesse momento que o técnico do Cerro começou a colocar seus atacantes em campo, né, e abrir espaço para o Furacão. E o Atlético, mesmo com um jogador a menos, né, que o Zapelli foi expulso, teve grandes chances de aumentar o placar. Só que na sequência que o Zapelli foi expulso, o Fernando Fernandes fez o gol do Cerro Porteño e colocou fogo no jogo. 2-1, aí o Cerro foi para cima também. O Cerro no percurso teve um jogador expulso, isso facilitou um pouco a vida do Furacão. Só que o time para gostar de emoção, hein? É impressionante. Mas é isso, meus queridos. Esse vai ser o vídeo de hoje, né? Dos jogos da meio de semana. Esse final de semana a gente vai ter rodada completa da 20ª rodada. E na no meio de semana seguinte, vamos ter a Copa do Brasil com jogaços, cara. Flamengo e Palmeiras. Enfim. Acho que é só isso, né? Brincadeira. Mas enfim, cara, obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Se você ficou até aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força. A gente estacionou 154 inscritos, cara, e não é pra fazer isso. Então se inscreve aí, dá essa força pra mim. Eu vou ser muito grato aí por essa inscrição sua, por essa força que você vai estar me dando de continuar nessa concorrida plataforma que é o YouTube. Um forte abraço, meu Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.